Eita. Apertei alguma coisa aqui sem querer. Tá, beleza. Então, semana passada, João Gabriel, desliga o microfone aí, por favor, cara. Que tá dando interferência. Valeu. Bom, então, semana passada, a gente viu o teorema do transporte de Reynolds, né? Beleza, João. E aí, grosso modo, vamos dizer assim, né, a gente fez a conservação da massa, que é mais direto, né? Que é uma coisa bem intuitiva, na verdade, todas as relações são intuitivas, mas a da massa diz que o que entra menos o que sai do volume de controle seria igual ao que acumula, né? E a gente viu também a conservação da quantidade de movimento linear, que é a relação que faz a associação, né, entre as forças desenvolvidas no escoamento e a vazão mássica e as velocidades envolvidas no escoamento, né? Então a gente terminou a aula da semana passada nesse exemplozinho que a gente viu como calcular a relação entre as forças por causa da quantidade de movimento linear aqui do escoamento que entra no volume de controle, e justamente a variação da quantidade de movimento linear, né? Por que a quantidade de movimento linear varia entre a entrada e a saída? Porque na entrada a gente tem uma componente em x aqui da velocidade e na saída não tem. Então em x, né, a gente fez um somatório de forças em x, e ficamos com esses termos aqui, né? Que é a reação da pessoa segurando ali o anteparo, e que a gente chamou de Rx, que é a força no volume de controle, né, pela nossa convenção de sinal, e a variação da quantidade de movimento linear, que foi aqui só o Vx, né, a componente em x entrando no volume de controle, e na saída não tem nenhuma componente de velocidade, e a vazão mássica. Tá, então terminamos nesse exemplo. Eu fiz aqui um pouquinho mais para frente, uma analogia com mecânica dos sólidos, ou com a parte de física, né? Quando a gente estuda lá em física, a relação entre a quantidade de movimento linear e as forças envolvidas. Eu não vou passar por isso, eu vou deixar aqui, vou passar rapidinho, depois quem quiser dar uma olhada, porque isso daqui de fato não é, assim, vamos dizer, não tem nenhum livro, eu tirei isso lá do livro do Halliday, na verdade, né, de física, não tem nenhum livro de mecânica dos fluidos. E aí eu vou dar uma passada aqui, vocês vão ficar com esses slides, né, que só estou fazendo essa relação para talvez clarear um pouquinho na cabeça de vocês. E para quem estiver acompanhando só pelo vídeo no YouTube, é só ir dando pause aqui nesses slides, tá? Então, isso por falta de tempo, né, que a gente tem muita coisa para ver ainda, eu não vou apresentar isso com detalhes, só estou passando aqui. Depois, quem tiver curiosidade, né, na verdade isso é mais uma curiosidade, quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí com calma, tá? Que é a questão de física, e eu faço uma analogiazinha dos termos aqui, né? Desses termos aqui que a gente tem para fluidos, tá? Com esses mesmos termos que vocês já viram lá em física para sólidos, né? Para corpos sólidos, que eventualmente separam ou não, né? Ou juntam ou não, ou a massa junta ou não varia num processo de colisão, ou num processo elástico ou inelástico, né? Tá? Envolvendo forças ou não. Então isso daqui eu tentei fazer uma analogiazinha, né? Então quem tiver curiosidade de ver essa relação aí, é só passar esses slides com calma, dar uma olhada depois, né? Eu vou disponibilizar para vocês, como sempre, os slides, tá? Bom, então aqui um outro exemplo da aplicação do princípio da quantidade de movimento linear para um fluido. Aí aqui, que eu peguei, né? Essa figura tá meio adaptada aqui, vamos dizer assim, porque eu peguei esse exemplo, que eu fiquei pensando nesse exemplo anterior aqui que a gente fez, né? E falei, pô, e se isso estivesse na vertical e tivesse alguém em cima? E aí depois eu acabei vendo que tem um dos livros mostra um exemplo desse com a figurinha mais bonitinha, mas tudo bem, tá aí, né? Eu mesmo fiz o enunciado, por isso que tá bem simples, né? Usando os mesmos dados do exercício anterior, determine a velocidade de saída da água do bocal, né?
para que essa pessoa se mantenha em pé sobre a plataforma. E qual é essa vazão máxima, né? Ou seja, a gente acabou de ver que existe uma relação entre força e a variação da quantidade de movimento linear do fluido. Então, se você quisesse fazer uma plataforma para elevar uma pessoa, só baseado nesse princípio, né, da variação da quantidade de movimento linear, ou seja, a água entra em aqui, né, e a gente assume que ela não sai com componente em x nenhum. Se ela tiver algum componente x para cima, a gente vai ver até num exemplo mais para frente, a variação da quantidade de movimento linear diminui e você exerce uma força menor na pessoa. Se essa volta aqui for de 180 graus, isso é a melhor configuração possível, né? É a variação da quantidade de movimento linear que fornece a maior força. A gente vai ver isso no exemplo mais para frente. Tá? Mas enfim, só para ficar aqui nessa configuração simples, a pergunta é essa, né? Se eu tenho um bocal aqui, apontado para cima, nesse caso, né, na vertical, e tem uma pessoa em cima de uma plataforma, né? Qual é a velocidade do bocal, ou qual a vazão máxima aqui que a gente tem que ter para a pessoa ficar parada ali, né? Para suportar pelo menos a pessoa, né? Nem acelerar, nem subir, só para ela ficar ali parada. Então, é, aplicando o princípio da quantidade de movimento linear, mas agora em y, né? A gente mantém aqui o nosso eixo coordenado apontado na mesma direção que do exemplo anterior. E aqui eu já fiz as simplificações, né? É, já fiz, na verdade, aqui a projeção em Y, né? Então, são as forças de superfície em Y, as forças de corpo em Y, as derivadas temporais, né? A variação no tempo da quantidade de movimento linear, ou a taxa de variação no volume de controle da quantidade de movimento linear, e o fluxo líquido, né, de quantidade de movimento linear para fora do volume de controle, né? Todos os termos que a gente viu lá pelo teorema do transporte de Reynolds, isso aqui em Y, né? Isso daqui é a projeção em Y do teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento linear. Bom, então quem são as forças de corpo aqui, né? No exemplo anterior, que a gente tinha uma mão ali segurando o anteparo, a gente desprezou as forças é, de corpo gravitacionais, mas aqui nesse exemplo, né, a principal força é o peso aqui da pessoa que está em cima da placa. Então eu continuo desprezando a força, o peso aqui do volume de água dentro do volume de controle, mas não desprezei o peso da pessoa. Então é mzão g, né, que é menos m, que é a massa da pessoa, e g menos porque está para baixo e o nosso eixo y está para cima. E a integral aqui, né, a taxa líquida de quantidade de movimento angular linear que sai do volume de controle, aqui eu vou fazer a projeção de V em dA, né? Então o V está em y positivo e a normal unitária em y negativo, né? Então essa projeção fica menos V1 ρ V1A1, né? E o VY aqui, eu estou chamando de V1, né? Seria a velocidade uniforme, né? Então aqui eu estou assumindo, como a gente sempre vem assumindo, que a velocidade é uniforme. Então velocidade uniforme em só em y, eu fico com essa expressão aqui, né? Menos V1 ρ V1 vezes A1. Então, juntando esses dois termos aqui, eu fico com essa relação, né? Que a variação da quantidade de movimento linear é igual às forças de corpo. Tá? A única força agindo aqui no volume de controle é a força de corpo, que vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear. Então, observa aqui em 2, né? Aqui seria, vamos dizer, né? Aqui seria a superfície de controle 2, né? Aqui é 3, ou o ponto onde a massa tá cruzando a superfície de controle aqui, né? Em 2 e 3. E nesses pontos a gente não tem componente y da velocidade. Então, por isso que a gente não precisa aqui trabalhar nas outras superfícies de controle. Tá? Então, a gente só fica com a superfície de controle 1. Então, eu isolei o V1 aqui. Ó. Então, quanto que é a velocidade em 1 para a variação da quantidade de movimento linear igualar a força de corpo?
Então é massa vezes a aceleração local da gravidade, né, justamente a força de corpo, sobre a massa específica, vezes a área 1. Aí substituindo os valores, né, assumindo que a pessoa tem 90 quilos, aceleração local da gravidade, massa específica da água, né, se fosse água aqui, vezes a área 1. Então isso dá 9,4 metros por segundo e uma vazão máxima de 93 quilos por segundo. Essa velocidade não tem nada de muito absurdo, é uma velocidade relativamente, vamos dizer assim, comum, né, não causa nenhum problema, mas 93 quilos por segundo, isso daqui se você imaginar que você está dentro d'água, isso daqui não seria muito problema, porque você coletaria água, igual esses brinquedos que a gente vê, né, que a pessoa está dentro d'água. Então você coletaria água ali do lago, do mar, ou seja lá o que for, e a água acaba sendo volta para o recipiente ali, né, para o lago, onde quer que seja. Mas 93 quilos por segundo, se você parar para pensar em termos de um reservatório para suportar isso, em 10 segundos você tem 1 tonelada já, né? Então isso daqui é uma vazão máxima relativamente alta, principalmente por causa da massa específica da água, né? Então em 10 segundos aqui você teria 1 tonelada. Se essa água fosse para algum reservatório que eventualmente não estivesse voltando, sei lá, para o lago, né? Um reservatório deveria ser bem grande para suportar isso, porque rapidinho o peso começa a aumentar, né? E aí a pergunta, né, e se fosse ar, né? Aí eu falei, caramba, tá, com água é isso, mas e se fosse ar? A velocidade, ela vai ter que ser muito maior, porque a velocidade aqui, para suportar essa pessoa, né, é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa específica. Então a massa específica do ar é da água é 999, e do ar é 1,23. Então, como a massa específica é muito menor, observa que tudo aqui, todo o resto é igual, né? A massa da pessoa em cima, a aceleração local da gravidade, a área 1 ali do bocal, é tudo igual. Como a massa específica é muito menor, a velocidade tem que ser muito maior. E aí, né, para essa velocidade alta desse jeito, 268 metros por segundo para o ar, a gente vai começar a ter problema de compressibilidade, eventualmente essa massa específica não pode sair da integral desse jeito fácil que a gente fez aqui, porque uma velocidade acima de aproximadamente 100 metros por segundo de ar, a gente já começa a ter na condição padrão, né? Porque deu negativo, João, pelo seguinte, essas duas setinhas que eu desenhei aqui, ó, o vetor velocidade, essa é a convenção dessa projeção aqui, ó. O vetor velocidade, ele está no y positivo aqui, ó. E a normal unitária, que por definição sempre aponta para fora, está no sentido de y, na verdade, desculpa, né, não tem nada a ver com isso, né, eu falei besteira aqui, ó. Isso daqui não tem a ver com o sistema de eixo aqui, coordenado. Eu até falei isso aula passada, eu estou me enrolando aqui agora. É o seguinte, quando você tem o vetor velocidade apontando no sentido contrário da normal unitária, essa projeção fica negativa. Quando eles estão apontando no mesmo sentido, a projeção é positiva, tá? Beleza? Porque isso daqui, né, VDA, produto interno, é módulo de V, na verdade, tá, módulo de A, né, cosseno θ, tá? É a projeção de um no outro, né? Se eles estão no mesmo sentido, a projeção é positiva, se está sentido contrário, cosseno θ é negativo, tá? Beleza? E aí essa demonstração, né, na aula passada, se você der uma olhada aí, tem inclusive aquele momento que a gente analisa aqui o volume de controle, né, que é esse aqui tracejado, no tempo igual a T0 mais ΔT, né, aí a gente analisa aquela sub-região 3, aí a gente faz para calcular o volume, a gente faz um ΔL, que é justamente o V cosseno θ, né, que a gente VDA. Você dá uma olhadinha aí nas aulas de trás, que você vai ver essa demonstração, por que a gente chega nesse produto interno, né? Que isso daqui representa a massa. Por que a primeira integral é zero? Primeira integral? Qual primeira integral? Professor, aquela do integral do volume de controle. Tá, essa daqui, porque a gente está assumindo
Pois é, porque como isso daqui eu peguei o enunciado, isso que eu estava falando, né, isso saiu da minha cabeça, né, então, ó, usando os mesmos dados do exercício anterior, e no exercício anterior era regime permanente. Permanente. Então aquela primeira integral vai embora, essa daqui, ó, DDT, né. Como é regime permanente, tudo que varia no tempo, você quer dizer, o cara tá ali em pé há um tempão, né, não foi no momento que ligou a máquina, no momento que você ligou a máquina e aí você tem uma massa de fluido que ainda está se desenvolvendo, mas é muito rápido isso, na verdade, tá? Então é por isso que ela vai embora. Certo? Mais alguma dúvida aí? Beleza. Então tá aí, depois vocês têm que dar uma olhada aqui, ó, né? Porque todos as hipóteses e os dados mais, vamos dizer assim, representativos desse problema estão aqui, né? Estão aqui, ó. Stationary. Aqui no enunciado não tá, mas eu botei nas hipóteses aqui, ó. Tá aqui. Nem isso eu falei aqui, né? Enfim, aí vocês têm que dar. Tá. Stereo Uniform Flow, tá aqui, ó. Então tá aqui. Então por isso que ela vai embora. Mas aí vocês têm que dar uma olhada aí no exemplo anterior para pegar as hipóteses desse exemplo aqui, porque é aquilo que eu falei, né? Saiu da minha cabeça, tanto é que eu até virei, né? Se você pegar essa figura aqui é a mesma, aí eu girei ela e botei esse carinha em cima ali. Por isso que tá meio. Tá meio. Esse enunciado tá meio pobre aqui, né? É porque eu peguei lá do exemplo anterior, tá? Bom, beleza. Aí vamos ver esse aqui agora. É o seguinte, olha só. Um container de metal de 0,61 metros de altura, com uma seção transversal aqui, né? A área dessa seção transversal interna de 0,09 metros quadrados pesa 22,2 newtons quando está vazio. Esse container é colocado numa balança e a água começa a escoar através dele, né? Por aqui, numa abertura no topo, e na saída, né, a saída pelas laterais de área igual, né? Duas saídas na lateral aqui, 2 e 3, né, de áreas iguais. Aí, regime permanente, né, under steady flow, essa pergunta que o João Gabriel perguntou agora, que eu esqueci de botar lá que eu não coloquei no enunciado, né, que estava no anterior. Então, regime permanente, né, condição de regime permanente, a altura da água no tanque é 0,58 metros, que é esse H aqui, né? Então, H igual a 0,58 metros. Então, você ligou aqui, né, uma vazão mássica, começou a encher o tanque, eventualmente isso no início estava fechado, aí depois, quando ele atingiu 0,58 metros, a vazão mássica M.2 mais M.3 vai ficar igual a M.1, porque ele está dizendo que o nível permanece constante, né? Então, se o nível não varia, você não tem massa entrando, quer dizer, a massa que entra é igual à massa que sai, né? Então, a vazão mássica na entrada, que é M.1, tem que ser igual à soma das vazões mássicas na saída. Aí, você precisa pesar quanto de água que tem ali. Ou se for algum fluido que você não sabe, eventualmente, a massa específica, né? Então, o seu chefe, ele diz que a balança, ela vai ler o peso do volume de água que tem no tanque, mais o peso do tanque, né? Quer dizer, ele diz o seguinte, nessa condição, que você tem água entrando por cima e saindo pelas laterais, se você pesar aqui na balança, ela vai dar exatamente o mesmo peso que daria se não tivesse fluido escoando por aqui, tá? Ou que isso pode ser tratado, né, que eu falei, com um problema de estática, tudo desligado aqui e você simplesmente mede ali o peso. E você, como um engenheiro, né, bem formado, não concorda com isso, dizendo que você tem que fazer uma análise de escoamento de fluido para ver se realmente o peso, no momento que você tem o escoamento acontecendo aqui, né, se vai ser igual. Aí a pergunta é essa, quem está certo, né, você ou seu chefe? E qual é realmente o valor de X? Se de fato esse valor, esse peso aqui, né, essa massa de água, desculpa, né, medida aqui na balança, se essa massa de água de fato é o mesmo
como se a gente não tivesse o escoamento acontecendo ali, né, entrando dessa forma e saindo pelas laterais. Então essa é a pergunta, né, quem está certo? Se é o seu chefe, que simplesmente vai chegar lá e olhar a massa aqui, ou se é você que diz, não, calma aí, vamos fazer uma análise de escoamento aqui. Então vamos ver. Então vamos passar um volume de controle aqui, né? Então isso daqui é o enunciado, então essa seria o esqueminha que a gente está analisando. E aqui a gente traçou um volume de controle aqui em torno do nosso processo, né? Água entrando em 1, na vertical aqui, né? O Y para cima, e saindo em X, na horizontal, né? Então V3 e V2 estão completamente na horizontal. Então esse é o nosso volume de controle, né? Sempre perpendicular aqui, a gente passa o volume de controle perpendicular ao vetor velocidade. E o RY aqui, né? Então a gente faz as nossas considerações aqui. Então, por exemplo, RY é a força que a balança, é a força da balança no volume de controle, né? Que é exercido pelos suportes ali da balança, tá? E a gente assume aqui positivo, né? Que, por intuição, é bem evidente que o RY vai ser positivo. Se o peso está para baixo, o RY vai ser positivo para cima. Aí a gente chama do peso de tanque de Wzão tanque, peso da água Wzão da água. E a pressão atmosférica, ela age uniformemente em toda a superfície de controle. Então a gente não tem nenhum efeito líquido da pressão atmosférica, né? A gente está assumindo que esses jatos aqui estão na pressão atmosférica, que eles não têm nenhuma pressão, né? Não está pressurizado ali. Então a gente, o que acontecer em termos de pressão atmosférica para a esquerda vai ser anulado em termos de pressão atmosférica, desculpa, para a direita, né, aqui na face esquerda para o lado direito, né, no sentido X positivo, vai acontecer também no lado esquerdo no sentido X negativo. Então, por isso que a gente pode desconsiderar os efeitos da pressão atmosférica nesse exemplo. Bom, então, a gente escreve aqui a continuidade, né, a conservação da massa, que está em vermelho aqui, né, continuidade, e a conservação da quantidade de movimento linear em azul. Aí nossas hipóteses, né, regime permanente, escoamento incompressível, escoamento uniforme, então massa específica não varia, todos esses termos podem sair da integral, né, porque é tudo uniforme, tá? Então, com essas hipóteses, né, aí de cara a gente, escoamento em regime permanente, o dt, tudo que é dt vai embora, uniforme, as integrais saem, a gente substitui por somatórios, né, então a quantidade de movimento linear fica simplesmente o somatório aqui em y, que a gente está interessado, né, na superfície de controle, é VY ρ V vezes A, né, tá? Então a gente tem que fazer essa projeção aqui do V vezes A, né, o produto interno da velocidade vezes a área aqui em 1, né, que é o único componente que tem Y, vezes o VY ali. A força de superfície em Y é o RY, e a força de corpo é menos o peso do tanque, menos o peso da água. Está tudo, né, o Y positivo para cima, o peso do tanque para baixo e o peso de água para baixo, então negativo. Então, bom, quem é o peso de água, né? Massa da água vezes a aceleração local da gravidade, então, que é massa específica vezes o volume, né? A massa é massa específica vezes o volume. E o volume é a altura vezes a área da seção transversal, né? ACS é cross-section, né? É porque ele fala ali que a área da seção transversal é esse cara aqui, né? ACS. E aqui tem a altura, então a gente tem o volume do tanque. E aqui, ó, aí tem que tomar cuidado, né? Com essa questão do sinal, que o João Gabriel tinha perguntado anteriormente. Aqui tem uma outra particularidade, que até esse exemplo ilustra isso, e até uma das coisas legais desse exemplo é isso, né? Então, olha só, esse produto interno aqui, ó, a normal unitária e a velocidade estão em sentidos opostos, né? De forma geral, entradas têm essa projeção negativa. Então, a gente tem aqui a normal unitária, né, apontando para cima, na direção de y positivo, e o V1 apontando na direção oposta
a normal unitária. Então, por isso que apareceu esse sinal de negativo aqui, ó. Esse sinal de negativo é da projeção do V em A. Mas acontece que o VY aqui, ó, ele está no sentido de Y negativo. Observa que o Y é positivo para cima e o V1 está no sentido de Y negativo. Então, a gente coloca um menos aqui, né? Porque esse cara aqui é vetor. Esse VY aqui, isso eu enfatizei na aula passada, que esse cara aqui é um vetor. Esse produto interno aqui não depende do sistema de coordenada para onde ele está apontando, mas esse termo aqui depende. Então tem que tomar cuidado, porque essa projeção vai depender, quer dizer, ela não depende do sistema de coordenada, mas o sinal, né, a resultante, vamos dizer assim, global desse sinal, de todos esses processos, de todos esses vetores, vai depender da projeção e de como o VY está apontando. Aí aqui tem uma figurinha que eu tirei de um dos livros, que mostra o seguinte: quais são as condições que esse produto aqui, né, o resultado de todas essas operações é maior que zero, né? Rho V, V, Rho, V, produto interno N, né? Então, quando ele é positivo, no momento que o Y estando apontando para cima, você tem o V e o N apontando em sentidos opostos. Porque aqui o sinal é negativo, né? De V, quer dizer, a projeção de ambos vai dar negativo, mas como o VY é negativo, isso se torna positivo. Ou então, se o V estiver no sentido de Y positivo e a normal unitária também, aí tudo aqui é positivo. Então, aí essas são as situações, né? Uma entrada contra uma entrada aqui, porque a entrada seria a normal unitária e o vetor velocidade em sentidos opostos, mas a entrada em y negativo, que é, né, com o vetor velocidade apontando no sentido oposto do y positivo. Ou então uma saída, né, onde o vetor velocidade está em y positivo. E é negativo no caso contrário aqui, né, invertendo quando você tem uma saída que é a normal unitária e a velocidade no mesmo sentido, mas saindo no sentido de y negativo ou uma entrada no sentido de y positivo, tá? Então aqui é só vamos dizer assim, é uma coisa relativamente óbvia, né? É só pegar aqui os sinais da projeção e o VY, mas ele fez aqui alguns casos num volume de controle geral, né? Certo? Uma entrada, uma saída, uma entrada e o eixo aqui, né? Aí é importante observar o eixo por causa do sinal do V, que é esse primeiro V aqui, né? Esse primeiro termo de velocidade, que ele depende do sistema de eixo aqui, tá? Bom, enfim, então voltando aqui para o nosso exemplo, né? Então esse somatório, isso aqui foi só para dizer que esse negativo aqui, né? Do vetor velocidade com esse negativo aqui da projeção fizeram com que esse termo fique positivo, tá? Então substituindo, né? As forças de corpo e de superfície, né? Que é a reação e o peso do tanque e da água, então jogando tudo aqui, né, todas as forças externas agindo no volume de controle, é igual à variação da quantidade de movimento linear. E aqui observa, né, essa integral na superfície de controle, de novo, né, essa daqui é, é o princípio da quantidade de movimento linear. Essa integral na superfície de controle, ela só apareceu em 1, porque não existe nenhum componente da quantidade de movimento linear em y em 2 e 3. Se ele eventualmente, se esse vetor velocidade estivesse apontando, tivesse atravessado, vamos dizer assim, né, com certo ângulo com relação a essa superfície de controle, aí sim, né, ou para cima ou para baixo, a gente teria alguma componente, mas como não tem, a gente está assumindo que ele está perfeitamente em X, né, essa superfície de controle a gente só avaliou em 1, tá? Então, por isso que aqui, ó, essa superfície de controle aqui, na verdade, seria até a gente, em vez de aqui, teria que botar um 1, né? Porque a gente está... Bom, não, tudo bem. Aqui a gente ainda está geral, essa superfície de controle ainda é geral, mas aqui eu coloquei o índice 1 aqui, ó, VY,1, que é a entrada aqui, não tem nada, né? Não tem nenhum termo em 2 e 3. Então, simplificando, né, aí eu botei, né, mudei essa anotação de propósito para ver que, para vocês ficarem atentos a essa questão da anotação, né, a gente pode simplificar, tirei esse subíndice Y aqui, né, que aqui
deixei subentendido que aqui em 1 só tem o componente y, né, que é o V1, né, então RY é menos V1, ou que o V1 a gente observa que ele só tem a componente em y, né? Então, menos V1, ρ V1A1, mais o peso do tanque, mais o peso da água. Então, aqui a gente já vê que se a gente pesasse só o tanque e a água, a gente ia ter um erro, né? Então, a gente tem aqui, ó, 81 newtons, né, fazendo velocidade em 1. Todos os dados aqui, que ele deu a velocidade na entrada, deu a massa específica e a área na entrada. Então, a gente tem 81 newtons, mais o peso do tanque, que foi dado no enunciado, mais o peso de água que está ali dentro, deu 614 newtons. Isso dá uma massa, né, de 62,6 quilos, e a massa da água e do tanque, 54,44 quilos. Então, se a gente tivesse um caso desse, e você fosse pesar a massa do que quer que esteja ali dentro, se você estiver entrando fluido na vertical e duas saídas na horizontal, dessa maneira, o que a balança mede ali não seria o que efetivamente tem de água ali. Ela vai medir um pouquinho a mais, que é justamente a componente que está contribuindo para essa massa a mais, é a variação da quantidade de movimento linear do fluido, tá? Isso não aconteceria se a entrada fosse na lateral, né? Se ele tivesse fechado aqui, ó, e a entrada, por exemplo, né? Vamos supor, o que eu estou dizendo ali, ó, não tem essa entrada, e essa saída aqui fosse uma entrada. Porque a variação da quantidade de movimento linear em x seria zero. Porque esse termo m ponto, m ponto constante, né? Se ele tivesse aqui no mesmo regime permanente, então m ponto V2 menos V1, né? Assumindo V2 e V1 iguais, então nesse caso aqui, a gente não teria variação da quantidade de movimento linear, né? Para uma entrada de áreas iguais. Porque aí a gente teria V2 e V1 iguais, tá? Então, se a gente tivesse uma entrada lateral de áreas iguais, isso não aconteceria, porque esse termo aqui ia se cancelar, e aí sim, aí efetivamente você poderia considerar o peso Y aqui exatamente o que está lá dentro da massa de água e do tanque, tá? Entenderam? Aí aqui eu só fiz a notação simplificada, né? Eu sempre gosto de fazer o exercício também com essa notação simplificada, que foi aquela que a gente viu, se vocês olharem alguns slides para trás, tem ela lá, né? Então a gente tem que o somatório das forças em Y é a vazão máxima, né? M ponto que sai menos M ponto que entra em Y. Onde o VI em Y é o V1, né? Só, enfim, mudando aqui a notação. A vazão máxima é ρV1A1, né? Onde a gente sabe calcular, então tudo dado, né? 999, massa específica da água, 3 metros por segundo, velocidade de entrada que foi dado, e a área 1 também, então a gente tem uma vazão máxima de 27, quase 27 quilos por segundo, né, 26,98. E aí a gente faz a mesma coisa, né, o RY menos o peso do tanque, menos o peso da água, igual a M ponto, V que sai, menos V1, tá? Então a velocidade de saída é zero, em Y, né, só tem saída em X. Então, usando nossa notação simplificada, vamos dizer assim, né, nossa maneira simplificada de escrever o princípio da quantidade de movimento linear, a gente fica com essa relação para a reação Y, né, peso do tanque mais o peso da água, mais a variação da quantidade de movimento linear em Y, tá, que deu os mesmos 81 newtons, tá? Certo? Aí a gente começa a complicar um pouquinho mais as coisas, ó, quer colocar entradas e saídas com ângulos. Isso daqui já é o começo, é o primeiro momento da vida de vocês que vocês vão estar confrontados com um dispositivo desse, que lá na frente isso daqui só vai terminar, né? Vocês só vão terminar de ver geometrias dessa maneira lá em máquinas de fluxo. Que isso daqui é o princípio de funcionamento de uma turbina de Pelton. Então tem um dispositivo que funciona baseado nessa turbina. Depois a gente vai complicar um pouquinho mais, porque por enquanto esse anteparo aqui está parado, ele está ancorado aqui no chão, onde quer que esteja. Depois a gente vai ver que ele pode se mover. Isso
com um dispositivo desse ligado num eixo que gira, né, num disco que gira, e isso vai fornecer torque ali num eixo para fornecer energia elétrica, por exemplo. Então daí que virá, né, o princípio da conversão de energia hidráulica em trabalho de eixo, né, em torque, que vai ser convertido em energia elétrica. Então, essa é a primeira vez que vocês vão ver esse dispositivo, isso vai voltar bastante aí ao longo do curso, e vai voltar depois lá no 7º período em máquinas de fluxo, tá? Então é o seguinte, olha só, um jato d'água, né, sai de um bocal com velocidade uniforme, então aqui é a primeira hipótese, né, de 3,048 metros por segundo. Então tá esse bocal, a gente assume que essa área aqui, né, que o fluido sai, ele é constante ao longo de todo o caminho ali pelo anteparo, de 3,048 metros por segundo, e atinge uma superfície plana de um defletor e é desviado em um ângulo θ. Então tá aqui, né, tem esse defletor, ele tem esse ângulo θ aqui, tá? Assumindo escoamento incompressível em regime permanente, determine a força de ancoragem necessária para manter a superfície estacionária e faça um gráfico com θ variando, ou seja, qual é essa Rx aqui, né, para manter esse cara aqui com essa força de ancoragem Rx, Ry, e um gráfico desses dois caras variando θ, né, desde 0 até 180. Então vamos desprezar as forças de corpo, ou seja, o peso desse, vamos desprezar o peso desse cara aqui, né, o peso do fluido aqui no volume de controle, e também desprezar o atrito. Então considerar a área 1 e a área 2 iguais, né, então está quebrado porque esse enunciado aqui originalmente em pé é no sistema inglês, né, e eu passei para o SI, e aí só para conferir as contas no final, eu mantive os mesmos valores convertidos para metro, né. Então por isso que essa área está quebrada, né, que é o 0,06 pé quadrado, mas em metro quadrado, e a velocidade aqui eu passei 10 pés por segundo para metro por segundo. Bom, então aqui o que a gente tem, ó? Ele chamou os eixos aqui de x e z, então só para vocês não se espantarem, por isso que está FAX e FAZ aqui, tá? Porque ele considerou o vertical aqui z em vez de y. Então essa daqui é a projeção do princípio da quantidade de movimento linear em x, e a projeção do princípio da quantidade de movimento linear em z, que é vertical, tá? Bom, então o que a gente tem aqui, né? Já estou fazendo já dei um salto grande agora aqui, né? Então esse termo aqui foi embora, porque é regime permanente. Estou resolvendo as integrais na superfície de controle para o caso de velocidades uniformes, então tirei as velocidades da integral, já fiz aqui a projeção de V em A, né? Então na saída, aqui em 2, bom, primeiro o volume de controle, né? Antes de falar disso, deixa eu falar do volume de controle, que o que a gente fez aqui para facilitar a nossa vida, ó? Em 1 ele está perpendicular, em 2 a gente também fez perpendicular, ó. A gente deu esse corte, fez esse chanfro aqui no volume de controle, pro elemento, para a normal unitária da área aqui, né, e a área, e o vetor velocidade aqui em 2, eles estarem no mesmo sentido e a projeção ser simplesmente multiplicar um pelo outro, tá? Então por isso que está esse chanfro aqui na saída. Bom, beleza? Então voltando aqui, com isso, a nossa projeção de V do vetor velocidade na normal unitária de área para fora, né, por convenção. Então em 2 foi positivo, então por isso que é Vx2, né, ρ A2V2, só que na entrada aqui, ó, como a normal unitária está no sentido oposto, a gente tem um menos ali, né, então menos Vx1, ρ A1V1. E aqui o que eu fiz, né, Vx2 é porque o V2, né, aqui estaria o V2 vetor, e ela tem uma componente Vx2 e uma componente Vy2, tá? Então tá aqui, né, o que está indicado aqui nessa figura da direita aqui, mostrando todas as velocidades, as forças de reação aqui e o ângulo que as velocidades fazem com a horizontal. Em 2 tem esse ângulo θ, né, na saída, e na entrada não tem ângulo nenhum. Bom, então tá aí, né? E na entrada, né, desculpa, e a componente z, na verdade, não a entrada, a componente z, o princípio da quantidade de movimento linear em z,
é o VZ2, ρA2, V2, menos VZ1, ρA1, V1. Mas quem é o V1, né? Então, o V1, ele só tem componente em X, ó, tá? Então, esse cara aqui e esse cara aqui, né, ele só vai ter componente em X. E o V2, a saída, né, então esse cara seria aqui, né, e a saída, ela tem componente em X e tem componente em Z, tá? E quem então na entrada a gente, o próprio vetor velocidade é a componente dele em X, né, então esses 3,08 já como ele só está em uma direção, já é a própria magnitude que a gente tem lá aqui, ó, 3,048, está cortadinha ali em cima, né? Já é a magnitude, mas na saída a gente vai ter que fazer as projeções, V2 cosseno θ e V2 seno θ, para saber, né, quem são os valores de velocidade. Então, como o escoamento é incompressível e com área constante, então da continuidade a gente tira que A1 V1 igual a 2 V2 e que V1 igual a V2, né? Então, como as áreas são iguais, né, aqui foi dado no enunciado, as velocidades não variam. Então, o que a gente tem de velocidade na entrada, a gente vai ter de velocidade na saída. Bom, então substituindo tudo aqui, né, todas essas considerações que foram feitas, então V1 cosseno θ, que seria a mesma coisa que o V2 cosseno θ, né, eu estou aqui na saída, mas V2 igual a V1, tudo bem, eu poderia ter botado aqui V2 cosseno θ também, tá? V2 cosseno θ, ρA2 V1, FAX, deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira aqui. Isso daí também, eu coloquei esse V2, V1, tudo misturado, porque o V2 é igual ao V1, tá? Então, a rigor, né, seria tudo 2 ali na saída, né? Aqui a rigor seria A2V2, mas não faz diferença porque o V1 igual a V2, tá? Mas só tomem cuidado com isso. Certo? Então, a variação da quantidade de movimento linear, agora, e é isso até que eu botei aqui embaixo, né? O vetor velocidade V1 possui sua componente em X e o vetor velocidade V2 em X e Z. Observa que isso é bem parecido com o primeiro caso lá que a gente fez, né? Que o jato d'água entrava, mas na verdade ele se dividia em dois, ia um para cima e um para baixo e não tinha nenhuma componente em X na saída, né? Só em Y. Agora a gente tem componente em X e Y na saída. E como na saída, no nosso caso, a gente foi uma hipótese que não foi comentada quando a gente estava resolvendo o exercício, mas a hipótese do exercício é que a velocidade na vertical para cima e a velocidade da vertical para baixo eram iguais, então por isso que não tinha nenhuma reação em Y naquele exercício. Aqui a gente só tem uma componente de VY para cima, né? Então por isso que a gente vai ter por isso que esse FAZ aparece aqui, tá? Bom, então, essa é o princípio da quantidade de movimento linear em X, e esse é o princípio da quantidade de movimento linear em Z. Aqui eu simplesmente coloquei em evidência, né? Assim, por isso que eu tinha feito o V2 igual ao V1, e o V1 aqui, ó, para colocar em evidência aqui, tá? Então por isso que eu não coloquei V2 aqui na saída, tá? Porque aí, como eles são iguais, né, eu coloquei o ρA1 V1 ao quadrado em evidência, porque aqui a gente tem o ρA1 V1 ao quadrado, aqui é a mesma coisa, ρA1 V1 ao quadrado. Então ele ficou em evidência, 1 menos cosseno θ. Ou a gente pode pegar um ρA1, um dos V1s aqui, ó, e chamar de M ponto, que dá no mesmo, tá? Menos M ponto V1, 1 menos cosseno θ. São formas equivalentes aqui, tá? Essas duas. E em Z, né, o que é a variação da quantidade princípio da quantidade de movimento linear em Z? Na entrada, né, aqui em 1, a gente não tem nenhum componente em Z, só na saída. Então, V1 seno θ, ρA2 V1. Então, ρA2 V1 ao quadrado seno θ, ou então M ponto V1 seno θ é igual às forças, né, o somatório das forças que agem em Z, que nesse caso vai ser só a força de ancoragem ali, tá? Então, se a gente substituir os valores numéricos, né, massa específica, a área igual, né, que foi dado, está aqui, né, colocando a área, as velocidades, então substituir tudo aqui com os valores numéricos que foram dados, a gente fica com 51,73, aqui tem um menoszinho, né, aqui deveria ter um menos, eu comi aqui, né, 1 menos cosseno θ. Tá? Desculpa, e em Z,
substituindo valores também, né? 51,73 seno θ, tá? Então, se a gente traçar um gráfico, aí aqui está em função de θ, né? Se a gente traçar um gráfico disso, a gente fica com essa relação aqui, que diz o seguinte: essa daqui é a força de ancoragem em Z. Se o θ for zero, esse fluido está entrando e saindo sem nenhuma componente em Z, então não tem porquê, não vai existir variação da quantidade de movimento linear em Z, então a força de ancoragem em Z será zero. No momento que esse anteparo começa a subir, o ângulo começa a aumentar e aí ele está a 90 graus, o seno θ vai aumentando, né? Repara que o FAZ é 51,73 seno θ, e a magnitude do vetor velocidade da projeção em Z, o FAZ, né? A magnitude da projeção em Z vai começando a aumentar, né? O seno θ aumenta, o θ vai aumentando, o seno θ vai aumentando, e você tem uma componente grande aqui, porque ele entra sem nenhuma componente em Z, né? O escoamento entra sem nenhuma componente em Z, e sai pelo volume de controle com a sua componente em Z máxima, que é quando o seno de θ é 90 e esse cara vira 1, né? Então aqui a escala aqui está errada, desculpa, está diferente, não está errada, né? Está diferente porque aqui é a unidade em libra força, né? E a gente aqui está em Newton, então por isso que aqui não está o 51,73, mas se você converter libra força em Newton, esse valor aqui, a gente vai eventualmente achar esse valor aqui, né? Que equivale a seno de 90, tá? Então aqui é máximo, tá? Quando o seno de θ é 1 ou θ é igual a 90, né? Então é o anteparo a 90 graus. E à medida que o ângulo vai aumentando, né? E aí você traz ele para 180, o que a gente tem é que a variação da quantidade de movimento linear em y vai ser zero, porque ele vai fazer a volta aqui, né? 180 seria isso. Então aqui seria o 2, tá? Então seria esse θ aqui de 180 graus. Então ele entra e sai sem nenhuma componente em y. Então não tem nenhuma reação em y para suportar. E em x, o que acontece em x, né? Qual é essa força aqui? Observa que a gente assumiu que a ancoragem estava para a direita ali, em x positivo, mas a gente obteve um valor negativo, dizendo que, na verdade, é óbvio, né, que a ancoragem está para a esquerda. Se o fluido está empurrando para a direita, você tem que ancorar ela, segurar para a esquerda. Em x, o que a gente tem é que à medida que quando o ângulo é zero aqui, ó, quando o θ é zero, a ancoragem vai ser zero, porque o m.v1, m.v2 menos v1, o v2 e o v1 são iguais, né? Quando esse ângulo é zero, a gente assumiu que as velocidades são iguais, então v2 menos v1 é zero, e aí o que a gente tem é a variação nula da quantidade de movimento linear, então gerando forças nulas ali de reação. À medida que a gente vai aumentando o ângulo, o que acontece é que a força de ancoragem vai aumentando por causa desse 1 menos cosseno θ aqui, né? Tá? Então aí é a mesma análise que a gente fez para o seno θ, mas agora para o x, e ela adquire valor máximo quando o cosseno de θ é 180, porque esse cara aqui, cosseno de 180 é menos 1, aqui vai dar 2, né? 1 menos 1 vai dar 2, e aí a gente vai ter a máxima força necessário para ancorar esse cara no lugar, ou então, se você tiver aquilo que eu estava falando, né, um disco, o fluido atingindo um anteparo dessa forma, né, que gire o fluido a 180 graus, isso acoplado num disco, o torque ali no centro do disco vai ser o máximo, porque você tem a força máxima, né, sendo extraído da variação da quantidade de movimento linear para a configuração desse anteparo aqui a 180 graus. Tá? Quando ele entra numa velocidade V1 e sai numa velocidade V2, porque aqui agora a gente tem, né, m ponto, V2 menos V1. Opa, desculpa. Na verdade é ao contrário, é menos V2 menos V1, tá? Certo? Então a gente tem o m ponto, se eles são iguais, né? Tem esse cara aqui somando, né? Tá? 2V1 ou 2V2, tá certo? Então, por isso que quando o θ é 180, a gente tem o máximo da força de ancoragem necessário para manter esse cara parado em x,
Ou se, aquilo que a gente estava falando, né? Se tiver esse cara acoplado num disco, você tem o máximo do torque sendo gerado com relação ao centro ali desse disco, que é o que a gente vai ver mais para frente na parte de... Na verdade, a gente vai estudar isso mais na parte de conservação da quantidade de movimento angular, porque quando a gente tem variação da quantidade de movimento angular e torque, a coisa fica mais direto por lá. Mas aqui é só para já ir dando uma ideia do que vai ser, do que a gente vai analisar, tá? Bom, esse exemplo aqui é um joelho ou uma curva, né? Ou um T, como você preferir. Não, um T não, né? Um joelho. Que a área varia, né? Então aqui, ó, a gente tem, e tá esse asterisco aqui, porque tem na lista de exercício, vai ter um exercício que vai falar assim, no exemplo tal, e aí esse exemplo é esse cara aqui marcado com asterisco, tá? Então é o seguinte, a água escoa em regime permanente, né? Através de um joelho de 90 graus, e esse reducing aqui é porque o A1 é maior que o A2, tá? Então está reduzindo a área ali. Na entrada desse joelho, a pressão absoluta, né? Então, cuidado aqui, né? A pressão absoluta é 220 kPa e a seção transversal 0,01 metros quadrados, e na saída a seção transversal menor, né? 0,0025 metros quadrados e uma velocidade de 16 metros por segundo. E esse joelho, ele descarrega para a atmosfera. Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica. Quer saber as forças requeridas para manter esse joelho no lugar. Então, a gente tem aqui, vou passar um pouco mais rápido aqui, né? Então, tem as velocidades na entrada, velocidade na saída, aqui está o volume de controle sempre perpendicular aqui às faces da entrada e saída, né? E aqui a gente tem as pressões atmosféricas, desculpa, a pressão atmosférica agindo no volume de controle, e o que ele está mostrando é que o único local que a pressão não é atmosférica é aqui dentro do tubo, né? Nessa região aqui dentro do tubo, que a gente tem uma certa pressão ali da tubulação, né? Então ele subtraiu tudo da pressão atmosférica, então tudo aqui virou zero, né? Todas as pressões aqui viraram zero, menos na pressão dentro da tubulação, que agora tem um Gzinho aqui, ó, que é de gauge ou manométrica, né? Então agora, em vez de trabalhar com 220 kPa absoluta, a gente vai subtrair 110, qualquer coisa ali. Não sei, vamos ver qual é o que eu assumi aqui como pressão atmosférica. Talvez seja 101 kPa, né? Então 220 menos a pressão atmosférica vai ser a pressão 1 aqui manométrica, tá? E aqui as reações, né? Ele quer saber, ele está dizendo que esse joelho está flangeado, por exemplo, aqui, ó, em 1, né? Aqui eventualmente teria um parafuso aqui, né? Um rebite, seja lá o que for. Ele quer saber quais são as reações aqui nesse rebite por causa da variação da quantidade de movimento linear aqui. Então tem um RY para fora e um RX para a direita e um RY para cima. Bom, aí as nossas hipóteses, né, escoamento uniforme em cada seção, pressão atmosférica 101 aqui, que eu considerei, quilopascal, escoamento incompressível, regime permanente, desprezar o peso tanto do joelho quanto da água no volume de controle. Então, a gente não está considerando os pesos envolvidos ali. Então, o princípio da quantidade de movimento linear, então a gente de cara já vai cortar esse cara, isso daqui é a continuidade, né? Aqui é a continuidade, e aqui, segunda lei de Newton, né? Princípio da quantidade de movimento linear. Segunda lei de Newton. Certo? Então, de cara, esse cara vai embora, porque é regime permanente, a gente consegue tirar todo mundo da integral, por causa da hipótese de escoamento uniforme. Então tá aqui, ó, somatório das forças em x, né? Aí a componente em x do princípio da quantidade de movimento linear, a velocidade uniforme em x, né? E aí a gente vai ter que fazer aqui, e aqui seria equivalente às superfícies de controle que a massa cruza, né? Então velocidade média vezes a área ali, né? Em cada uma das superfícies de controle, e aqui a mesma coisa para y. Bom, quem são as forças de superfície em x? Aqui, como não é atmosférico, né? A gente tem a reação em x mais P1, aí tem o G aqui, que é o de gauge, né, de manométrico, vezes área 1, então essa daqui é a força pela pressão ali do escoamento, né? E a força de corpo em x é zero,
E a força de superfície em Y é a reação em Y aqui, né? Essa reação em Y, reação em X, e aqui a pressão ali na entrada. Bom, e quem é o V1, né? Ele só tem componente em X, e o V2 só tem componente em Y e é negativo, porque a gente assumiu que os nossos eixos coordenados estão com Y para cima, e a velocidade V2 está para baixo ali, né? Tá? V2Y, né? Então por isso que é negativo. Bom, então Professor, diga aí, Felipe. uma pergunta. O RY, ele é uma reação da força peso? Não, não, é reação por causa da variação da quantidade de movimento linear. Esse cara aqui a gente desprezou, tá? É só porque a quantidade de movimento linear tem um componente y na saída que não tem na entrada. Então a gente tem uma variação que é justamente o princípio da quantidade de movimento linear, né? As forças de superfície são iguais à variação da quantidade de movimento linear, tá? Não é reação à força-peso, não. É reação à variação da quantidade de movimento linear. Que é o Ah, que a tá. gente, tá? Que é o que a gente estava vendo em todos os exemplos anteriores aí, né? Esse aqui, por exemplo, aquele da mão segurando o anteparo, a força que suspendia a pessoa ali naquela plataforma. Então, ela é uma reação à variação da quantidade de movimento linear, que é a segunda lei de Newton, né? Tá? Para um fluido, né? É a segunda lei de Newton quando a gente tem massa cruzando a superfície de controle. Certo? Então, é reação a isso. É reação à variação da quantidade de movimento linear. Bom, então tá aqui. O Rx, na verdade, é a reação à variação da quantidade de movimento linear e a força que a pressão exerce aqui na entrada, né? A força de superfície que está sendo exercido, né? Ou melhor, a reação em X mais a força de superfície vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear. Tá? Então, em X a gente só tem componente na entrada, não tem na saída, né? E o vetor velocidade em X está apontando em X positivo, mas essa projeção V1 na entrada é negativa. Então a gente fica com esse princípio da quantidade de movimento linear em X. Então, jogando aqui, né, esse termo para o lado direito da equação, Rx é menos Vx, né, a velocidade de entrada é m.1, né, chamei esse cara aqui de m.1, vazão máxima em 1, menos P1 gauge a 1, tá? A gente não tem aqui a velocidade da entrada, mas pela conservação da massa a gente tira. Como foi regime permanente, esse cara vai embora, já simplifiquei aqui, né, um monte de coisa, né, velocidades uniformes, fiz a projeção, então, de todas as simplificações, a gente chega nessa expressão para continuidade, V1 a 1 igual a V2 a 2, né? Só do escoamento sem compressível, a massa específica já sai daqui também, então esse cara vai embora, então, enfim, ficamos com essa relação. Então a gente tem o V1 em função do V2 que foi dado, né, que ele deu aqui, ó, a velocidade na saída, e a razão de áreas aqui, ó, A1 e A2, tá? Então V1 igual a V2, A2 sobre A1. Então, jogando os valores numéricos, né, a gente fica que a velocidade 1 é 1/4 da velocidade 2. Então, se a velocidade 2 é 16 metros por segundo, a velocidade 1 é 4 metros por segundo. Bom, agora a gente tem tudo que a gente precisa para substituir os valores numéricos, né? A velocidade, aqui está o m ponto, né? Esse cara aqui é o m ponto, esse daqui é a velocidade em x em 1, né? E essa daqui são as forças de pressão, né? A gente subtraiu, essa é a pressão manométrica, subtraiu a pressão absoluta da pressão atmosférica, ficamos com a pressão manométrica aqui em 1. Então a gente tem uma reação em X de menos 1,35 kN. O que a gente está dizendo? Que a variação da quantidade de movimento linear e a pressão exercida aqui na entrada tem que ser compensada com uma reação de 1,35 kN para a esquerda. A gente considerou para a direita. Então, para a gente manter esse joelho no lugar, você teria que ter uma força, né, um flange aqui, eventualmente, com uma componente em X de 1,35 kN para a esquerda, para o lado contrário que está apontando aqui o Rx aqui. E para Y, que aí não tem nenhuma força de pressão agindo aqui, a gente só tem a variação da quantidade de movimento linear, a gente desprezou esse cara, a gente tem essa expressão aqui, né, o princípio da quantidade de movimento linear para o Y,
E aí, como o V2 e a normal unitária estão no mesmo sentido aqui, essa projeção é positiva, tá? Aqui não é 1, né? Aqui é 2. Tá errado aqui, ó. Aí eu corrigi aqui. Que eu dou muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí acaba ficando os índices iguais. Aqui também é 2. Ah, não, tá certo. Não, tá certinho. Por quê? Aqui eu estou fazendo ela geral ainda, só que em 1 não tem componente, tá certo? Eu estou analisando aqui o V1, né? Mas V1 não tem nenhuma componente em Y, então esse cara todo vai embora. Esse cara é zero, esse cara é zero. E só fico com esse termo, que aí sim eu estou simplificando aqui, né? Essa projeção é positiva, mas observa que, que a velocidade y aqui é negativa na saída, então por isso que tem esse sinal de negativo. Bom, substituindo valores, isso é dado, 16 metros por segundo, e o m ponto, né, ρv vezes a área. Então, menos 639 newton. Então, de novo também, né, essa reação em y aqui está ao contrário. Na verdade, a reação em y tem que ser para baixo. A força que esse cara está exercendo está para cima em y, porque justamente por causa dessa quantidade de movimento linear aqui que só tem componente para baixo, então você tem uma força para cima, tá? Uma reação, quer dizer, essa velocidade para baixo está causando uma reação para cima que tem que ser compensada com RY para baixo, tá? Beleza? Então esse foi o último, essas são as reações aqui, esse é o final do exercício aqui. Tá? São as reações que tem que ser, que esse flange, né, eventualmente, que estivesse aqui, tivesse que reagir para não deixar para manter esse T aqui no lugar, nessa configuração, tá? Certo? Bom, são 9h05, faltam 5 minutinhos aí para nossa parada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos dar uma paradinha agora, 9h05, né? A gente vai até 9h15. Aqui no relógio do computador são 9h04, vai dar 9h05. E aí a gente terminou então o princípio da quantidade de movimento linear. A gente vai entrar em princípio para um volume de controle inercial, né, parado. Agora o nosso volume de controle vai possibilitar, né, a gente vai analisar agora o caso do volume de controle que se move com uma velocidade constante, tá? O que a gente vai entrar agora depois da pausa, tá? Daqui a 10 minutinhos, tá bom? Então, deixa eu parar de gravar aqui.